Olá pessoal, bem-vindos! Nesta aula iniciaremos a falar sobre estruturas de dados homogêneas, falando sobre vetores. Então pessoal, vamos à definição inicial. Vetor é uma variável composta a partir da agregação de um conjunto de variáveis do mesmo tipo. Então basicamente isso aqui está dizendo, essa definição aqui, está dizendo que um vetor basicamente é uma variável, tá? Uma variável de qualquer tipo, que é composta a partir da agregação de um conjunto de variáveis do mesmo tipo. Então, basicamente, dentro de um vetor, né, que a gente acessa por um único nome, né, por um único identificador, mas dentro dessa variável, a gente tem um conjunto de posições que a gente pode imaginar essas posições como variáveis diferentes, mas não, elas fazem parte, sim, da mesma estrutura, ok? Aí um vetor, ele aloca de forma sequencial um conjunto de variáveis do mesmo tipo na memória. Do jeito que a gente estava acostumado, né, declarando as nossas variáveis, eu sempre falava para vocês, quando a gente declarava uma variável, ele alocava uma posição de memória, e aí aquele nome que a gente dava para a memória era o identificador daquela posição onde a gente poderia guardar alguma informação, guardar algum valor. Agora, com o vetor e mais para diante com matrizes, nós teremos sequencialmente na memória essas posições. Então, por exemplo, se a gente declarar um vetor com 4 posições, nós teremos 4 posições sequencialmente na memória que representarão esse dado chamado vetor. Essas variáveis podem ser acessadas através de um índice que define a localização da variável específica no vetor. Então, a gente acessa, né, as posições de dentro desse vetor através de um índice. O índice ele começa a partir do valor 0, ok? Então, a gente vai 0, 0, né, por exemplo aqui, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, aqui tem melhor explicado isso que eu falei para vocês. Imaginem que esse aqui é um vetor, né, com 4 posições, e aí a gente tem o índice, né, que é a partir da posição 0. Então, esse aqui, né, esse valor está na posição 0, no índice 0, esse aqui está no índice 1, esse aqui está no índice 2 e esse aqui está no índice 3. E eles estão sequencialmente alocados lá na nossa memória, né? Essas são posições de memória que estão sequencialmente alocadas. E aí dentro aqui, pessoal, a gente pode ter qualquer valor. Só que esse valor aqui, ele precisa ser do mesmo tipo para todas essas posições, tá? Então a gente, quando vai criar um vetor, todo o vetor é do mesmo tipo. A gente não pode ter um vetor que uma parte é de um tipo, depois outra posição é de outro tipo. Não, para estruturas de dados homogêneas, né, sequencialmente, todos são do mesmo tipo. Então, aqui, por exemplo, com esse exemplo aqui do vetor de 4 posições, a gente poderia ter aqui o valor 1, aqui ter o valor 3, aqui o valor 5 e aqui o valor 6. Então, percebam que a gente tem vários valores que estão dispostos aqui, né? O 1 está na posição 0, o 3 está na posição 1, o 2 está na posição... Aliás, o 5 está na posição 2, né? E o 6 está na posição 3. Mais uma vez, 1 está na posição 0, 3 está na posição 1, 5 está na posição 2 e 6 está na posição 3. E aí a gente pode falar isso daqui como posição ou índice, ok? São duas formas que a gente pode chamar, né, esse local onde tem um valor de uma variável, aqui no caso para o vetor. Bom, como é que é feita a declaração na linguagem C? A declaração é feita da seguinte forma: é o tipo de dado, né? Seja ele inteiro, char, float, né? Depois o nome, que é o identificador desse vetor, né? O identificador da variável toda. E depois, entre colchetes, eu tenho o tamanho desse vetor. Então, por exemplo, se eu quero criar um vetor de inteiros de 10 posições, eu crio dessa forma: int, né, o tipo, vet, isso aqui é o nome que eu quiser dar, tá? Eu escolho o nome que eu quiser dar para essa estrutura. E depois eu digo que essa estrutura tem 10 posições, né? Então, esse vetor de inteiros tem 10 posições que eu posso colocar valores lá dentro. Aqui tem o exemplo, né, desse vetor já preenchido, né, com as 10 posições. Mas percebam que ele tem 10 posições, mas o índice vai de 0 até 9, tá? Então, um vetor de um tamanho
n qualquer, sempre vai de 0, tá, até n menos 1. Ou seja, se eu tenho 50 posições nesse vetor, eu vou de 0 até 49, tá? Até n menos 1, beleza? Então, se eu quiser saber qual que é o valor que eu tenho em um determinado índice, eu acesso da seguinte forma: vet, aí entre colchetes, né, eu coloco o número da posição que eu quero acessar. Então, aqui eu quero acessar a posição 1, né, o índice 1. Então, veja só, lá no índice 1 eu tenho o valor 10. Aqui, se eu quiser acessar o vetor no índice 5, eu verei que no índice 5 eu tenho 99. Esse é o índice 5 por causa que aqui eu tenho, né, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Bom, e agora, o que acontece, né? O que eu posso fazer se eu quiser modificar algum valor em um determinado índice? Então, para modificar, é da seguinte forma, né? A atribuição. O nome da estrutura, depois o índice, né? O local que eu quero fazer alguma mudança e o valor que eu vou atribuir. Bom, isso aqui é atribuição de variável da forma mais comum que a gente vem trabalhando, né? A única diferença é que tem um formatinho diferente por causa que é uma estrutura, né, que tem vários elementos internos. Então aqui um exemplo, né, na posição, no índice 1, eu quero alterar o valor que antes eu tinha, tá? Antes aqui eu tinha 10 no índice 1 e 99 no índice 5. Agora eu quero trocar o índice 1 para 5 e no índice 5 eu quero trocar para 67. Então eu faço isso daqui. Vet no índice 1 recebe 5 e vet no índice 5 recebe 77. Então vejam só, aqui no índice 1 trocou para 5 e aqui no índice 5 trocou para 70 para 77. Beleza? E assim eu posso fazer, né, até n-1, até tamanho menos 1. Mas aqui, se eu tentar acessar vet na posição 10, isso me gerará um erro, tá? Vet na posição... Meio estranho aqui, deixa eu melhorar essa escrita, tá? Vet na posição, então entre colchetes, 10. Se eu tentar fazer isso daqui para recuperar o valor que tem lá ou para alterar, vai me gerar um erro, por causa que o 10 está fora do meu range de índices possíveis, né? Aqui eu posso acessar do índice 0 até o índice 9. O índice 10, ele não existe aqui no vetor, tá? Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma atribuição, o vetor no índice 10 recebe 5, por exemplo, não, eu não consigo fazer isso, não existe o índice 10. Mas eu quero que vocês não confundam o índice de acesso, que é esse elemento que está aqui dentro dos colchetes, com o valor, né, com o tamanho do vetor quando eu declaro, tá? Aqui quando eu declarei int vet 10, uma declaração tem a quantidade máxima de elementos que eu consigo ter dentro da estrutura. Agora, quando eu quero acessar uma posição ou quando eu quero pegar o valor, né, ou modificar o valor, eu não posso acessar nessa quantidade máxima aqui. Lembrem, é n-1. Então, quando eu declaro um vetor, int vetor, aqui vai o tamanho. Esse tamanho é um n qualquer. Então, para acessar a posição desse vetor, sempre é de 0 até n-1. Regra, tá, pessoal? Vai de 0 até n-1. Não tem o que fazer. Precisa ser assim. A utilização. Vetores são úteis quando queremos guardar um conjunto de valores de um mesmo tipo de dados na memória. Então, imagine que você precisaria... guardar a nota de 100 alunos, tá? Para depois fazer a média, mas depois você precisaria ainda fazer alguma verificação nessas notas, tá? Não poderia ir sobrescrevendo o valor de uma variável. Então, como é que você faria? Você criaria 100 variáveis diferentes para manter o valor das notas em memória? Claro que não, né? Muito difícil fazer isso. Imagina controlar 100 variáveis. Não. Aqui com a utilização do vetor, tu cria somente uma estrutura e diz que aquela estrutura tem 100 posições. E aí tu faz a leitura das 100 notas, né? Cada nota vai para a sua respectiva posição. E aí tu mantém, né, todos os valores usando basicamente uma única estrutura, somente acessando os índices, né? Utilizando estruturas de repetição para acessar de forma genérica esses dados. Então por isso que eu falei, né, quando a gente começou a estudar estruturas de repetição, que seria necessário que a gente
realmente aprendesse, né, que vocês aprendessem essas estruturas, porque elas seriam úteis mais para frente. E nesse caso, né, nas estruturas de dados homogêneas, né, elas serão muito importantes, mas também nas heterogêneas, mais para frente do conteúdo, também eles serão muito, essas estruturas, né, de repetição serão muito úteis, porque é a partir delas, né, que a gente vai acessar posição a posição. Então aqui um exemplo já, né, ler a nota de 5 alunos, calcular a média e contar quantos alunos ficaram acima da média. Então, antes, né, como a gente vinha fazendo? A gente vinha fazendo, né, até então, né, a gente declararia 5 variáveis para guardar nota, depois nós criaríamos uma variável para guardar média, tá? E ainda nós teríamos também uma outra variável para contar, né, quantos alunos estão acima da média. Então vejam aqui que a gente tem várias variáveis aqui. A gente tem essas 5, depois essa e depois essa. A gente tem 7 variáveis aqui, né, para conseguir fazer essa operação. Então aqui no scanf a gente está fazendo a leitura, tá? A leitura desses valores. No scanf a gente consegue ler mais que um valor ao mesmo tempo, né? Mas percebam que aqui a gente tem um separador entre cada um dos valores e esse separador é o espaço. Então a gente precisa dar o espaço entre os valores para conseguir fazer uma leitura. Da mesma forma, né? Eu não comentei, mas se vocês quisessem ler uma data, tá? Uma data em que tem dia, mês e ano, vocês poderiam ler da seguinte forma: %d barra %d barra %d. Aí o que você faria quando digitar ali naquela tela preta que aparece? Você informaria, por exemplo, 10 do 8 de 2020, tá? Você leria dessa forma, mas precisaria informar esse caractere, ok? Mas essa é apenas uma observação que explica, né, essa forma de utilização aqui do scanf conforme está aqui, beleza? Então aqui eu fiz a leitura. Você pode fazer da leitura do jeito que quiser, tá? Pode fazer daquele outro jeito, né? Ler, botar um printf para informar a primeira nota, tá? Depois embaixo fazer o scanf para ler a segunda nota, que é uma forma que eu gosto, né? Por causa que o printf ele já informa para o usuário o que ele precisa ler, né? Informa para o usuário, informa a primeira nota, informa a segunda nota, informa a terceira nota. Eu gosto de ter as coisas bem explicadas, né? Para quem vai utilizar. Então, depois que eu fiz a leitura no scanf, eu vou calcular a média. Como é que eu calculo? Somo todas as notas e divido pela quantidade de notas, né? No caso, 5. E aí depois eu tenho que ver essa última parte, que é analisar a quantidade de alunos que estão acima da média. Então aqui eu vou ter 5 ifs, né? Verificar se a nota 1 está acima da média, né? Se estiver, então eu incremento o meu contador de alunos acima da média, que é definido por alunos. Depois eu verifico se a nota 2 está acima da média e faço o mesmo, né? Só incremento se a nota 2 estiver, né, acima da média. Nota 3, nota 4, nota 5 e assim por diante, né? Até eu testar todas as minhas notas e verificar se estão acima da média, né? Para saber a quantidade de notas que estão acima da média. E aí no final eu mostro o resultado, né? Alunos acima da média, aí %d. E a minha variável contador, que no caso aqui é alunos, ok? Mas percebam que aqui a gente tem, né, vários testes, né? Mas o que mais vai dar diferença aqui, a grande verdade é essa, é aqui esse scanf. Aqui a gente está fazendo a leitura em um formato reduzido, mas imagine se você tivesse 5 linhas de scanf e mais 5 linhas de printf informando para o usuário aquilo que ele precisaria digitar. Então a gente teria aqui no caso mais 9 linhas, né? Já que a gente teria essa também, né? Mais um scanf, então mais 9 linhas. A gente teria 10 ao total para fazer as leituras. E aqui a gente só tem uma, ok? Só que, aí como eu disse, aqui é um formato reduzido em que faz a leitura em uma mesma linha, ok? Bom, vamos lá então. Aqui uma outra forma, aqui já utilizando vetores, e aí vocês vão ver que facilita bastante porque o código reduz. Aí eu declaro uma variável n, né? Uma variável n aqui no caso, mas eu poderia colocar vet, vetor de notas, enfim, eu que definiria. E depois o tamanho desse vetor, né? Eu consigo guardar 5 notas aqui. Aí tem a variável média para calcular a média, a variável alunos, né? Para
para contar quantos alunos estão acima da média, e depois eu tenho uma variável count. Diferentemente do código anterior, lá eu não tinha count, agora eu tenho. Por que esse count aqui? Por causa que o count faz parte aqui da estrutura de repetição. E aqui no for, esse count é a variável de controle. Então percebam que para variar todas as posições do meu vetor, eu utilizo o count. O count, né, desse for aqui começa em 0 e vai até, né, enquanto ele for menor que 5, eu incremento em uma unidade. Então a primeira vez o count vai valer 0, depois a segunda vez o count vai valer 1, depois 2, depois 3 e depois 4. Então percebam que aqui a condição é enquanto count menor que 5. Então ele vai só até o 4. E aí, vejam onde é que está o count. Está aqui, né? Está aqui no índice. Então esse meu n a primeira vez, né, vai ser acessado a sua posição 0, depois vai ser acessada a sua posição 1 e assim por diante até a última posição, para que eu consiga fazer a leitura, né, do valor. Vejam, a leitura do scanf é basicamente a mesma, né? A gente tem aqui o especificador de formato, depois a gente tem o e-comercial e depois a variável para onde eu vou fazer a leitura. No caso do vetor, eu tenho que acessar ela dessa forma, né? N aí em uma posição, né, em uma posição qualquer, que eu coloco entre os meus colchetes, beleza? Uma posição aqui, por exemplo, 2, né? Mas esse 2 é gerado a partir aqui da estrutura de repetição for, ok? E aqui eu estou calculando a média. Mas aqui, pessoal, eu poderia ter uma outra variável soma só para ir guardando essa média. Aqui eu estou fazendo na mesma variável, né? Na primeira vez, enquanto está fazendo a leitura, aí eu vou só somando os valores, né? Média recebe o valor que tem em média, né? Mais o valor da posição do vetor que eu acabei de ler. Depois que eu saio, é que eu vou calcular a média. Média é igual a média dividido por count, né? O último valor de count aqui, quando ele sair do for, será 5, tá? Já que ele vai de 0 até 4, para que ele se transforme em falso, essa condição aqui, o count tem que se transformar em 5, tá? Aí quando o count se transforma em 5, é que essa condição passa a ser falsa e ele sai aqui da estrutura do for. Então aqui nessa linha, o count está valendo 5, tá? Por isso que eu posso utilizar ele para fazer o cálculo da média, né? Média, então, usa o seu próprio valor e divide pelo count, né, que foi modificado o seu valor aqui dentro, né? E aí, depois disso, eu percorro todo o meu vetor novamente para verificar a quantidade, né, de alunos que estão acima da média. Então, para percorrer mais uma vez, for, count inicia em 0, enquanto o count for menor que 5, e eu incremento a minha variável count para que eu consiga passar em todas as posições do meu vetor. E aqui, para fazer o teste, eu utilizo o if, né? If, o meu vetor n, na posição count, né? Que vai ser de acordo com o valor aqui do count, né? Em cada passada, em cada execução aqui da estrutura de repetição. Se for maior do que a média, então eu incremento a variável, né? A variável acumuladora chamada alunos, beleza? Depois que acabar a execução aqui desse for, eu só mostro na tela o resultado. Printf, alunos acima da média, igual a %d. Aqui percebam que eu estou usando tudo como inteiro, tá? Então, aquele valor quebrado, né, após a vírgula, ele está ignorando, tá? Isso aqui, só como um exemplo, eu posso fazer assim, não tem problema nenhum, beleza? Bom, então aqui um outro exemplo, tá? Criar um vetor de valores inteiros com 1000 posições, inicializar os valores de forma decrescente e depois imprimir os valores lidos. Exemplo, primeira posição do vetor tem o valor 1000, a segunda posição tem o valor 999, implementar utilizando todas as outras estruturas de repetição que vimos até agora. While, do while, o exemplo abaixo está utilizando a estrutura do for, ok? Então, vejam aqui, tenho a declaração do meu vetor com 1000 posições, tenho o meu count, depois eu tenho o for, tá? Tenho o for aqui, count inicia em 0, enquanto count for menor que 100, count mais. Vetor, na posição do count, é igual a 1000 menos o count. Só para a primeira vez é 1000 menos 0, depois 1000 menos 1, só para ele dar o valor, tá? De
de valor decrescente, tá? E depois eu só mostro na tela aqui utilizando mais um for, beleza? E por fim eu dou um return 0. Então esse aqui é um exemplo que dá para a gente utilizar qualquer uma das estruturas de repetição, tá? A gente pode utilizar o while, do while, né? Qualquer uma delas, tá? Não teria problema nenhum. Então vamos fazer isso daqui no Code Blocks, tá? Abrindo o Code Blocks para a gente fazer esse exemplinho aqui. Bom, deixa eu abrir um projeto que eu já tenho, aquele projeto bom e velho da primeira aula, né? Aula 1, que eu sempre venho trabalhando em cima dele. Então, se eu tirar aqui um código que eu já tenho, né? Um código da última aula de resolução de exercícios. E aqui, pessoal, vamos ao vetor. Então, eu vou fazer esse mesmo do for e depois eu vou modificando, tá? Int vet é um vetor de 1000 posições. Aí eu terei o meu count, né, que é a variável de controle da estrutura de repetição. Bom, vamos deixar assim por enquanto. Depois vamos ao for. For count, né, que é a variável de controle, inicia em 0, enquanto count for menor do que 1000, tá? Aqui é o ponto e vírgula, eu acabei digitando o ponto. E aí, count mais. Às vezes eu dou uma olhadinha para o lado, porque o microfone fica bem na frente aqui do teclado. Então, definir a estrutura, né? Eu quero passar em todos os valores, em todas as posições do meu vetor. Então, eu inicio em 0, já que eu falei para vocês, né, lá no início, o vetor, né, tem os seus índices iniciando em 0, tá? E eu vou até n-1, por isso que eu faço esse teste aqui, enquanto o count for menor do que 1000, tá? Então, esse teste ele vai até n-1. E aí eu incremento em uma unidade, beleza? Se eu quisesse que fosse até 1000, eu faria menor ou igual. Só que desse jeito aqui, eu vou acessar 1001 posições. E aí eu vou acessar uma posição que está fora do tamanho definido no meu vetor. E aí teria problema, ok? Bom, e aqui eu tenho que pegar e colocar o valor, né, dentro da minha variável vet. Então, vet na posição count, tá? Isso aqui vai receber alguma coisa. Claro que eu poderia ler via teclado esses 1000 valores, só que é muita coisa, tá? E a proposta do exercício era preencher de forma automática, né? Utilizando o próprio código. Bom, então aqui é 1000 menos count, tá? 1000 menos count. Ah, mas por que eu utilizo 1000 menos count? Bom, pessoal, percebam o seguinte. Inicialmente o count vale 0, tá? Então 1000 menos 0, 1000. Depois o count vale 1. 1000 menos 1, 999. Depois vale 2. 1000 menos 2, 998. E assim por diante. Preenche, né, de forma decrescente o meu vetor, começando em 1000. Beleza? Então aqui eu fiz o preenchimento. Agora, vamos criar um outro for aqui só para mostrar, tá? Esse for vai ser exatamente o mesmo que eu tenho aqui. Então eu já venho, dou um Ctrl C e um Ctrl V. E aí para mostrar, como é que eu faço? Bom, para mostrar, eu mostro com printf, tá? Então, printf, aqui eu mostro com %d, e aqui eu vou dar vamos dar um tab, tá? Um tab é um /t, entre um valor e outro do meu vetor, tá? E aí eu mostro vet no índice count, beleza? Só vamos olhar se era isso, né? Então, o for para fazer o preenchimento, o outro for para mostrar na tela, e era isso aí. Vamos testar e ver se deu tudo certo. Vamos lá, F9, e vejam só, preenchidinho aqui o meu vetor, tá? Então, vamos lá, começando lá no início, né? 1000, 999, 998, e assim por diante até chegar aqui no 1. Beleza? Então, bem simples, né, pessoal? Essa aqui é a versão utilizando o for. Agora vamos mudar isso daqui e vamos utilizar agora o while, tá? Então, aqui eu mudarei o meu while, tá? Meu while dessa forma, e eu precisarei inicializar o meu count, tá? Então, aqui eu tenho que inicializar o count em 0. E agora, antes no for eu não precisava, por causa que a inicialização já faz parte da própria estrutura do for. Então, eu não precisava fazer. Agora, como eu vou utilizar o while,
eu tenho que fazer tanto isso quanto isso daqui. Eu tenho que fazer o teste, que faz parte da estrutura do while, e o count eu tenho que fazer aqui dentro, tá? Então, por isso, vamos lá. While, aí aqui abrir parênteses, e aqui enquanto count menor do que 1000, beleza? E aqui eu tenho que fazer count mais, beleza? Essa é a modificação que eu preciso fazer. Então, vou dar um Ctrl V para cá, e eu tenho que copiar também o incremento, beleza? Vamos ver se era isso? F9, faltou ponto e vírgula, né, no count mais, agora sim. Vamos ver, não mostrou? Não mostrou por quê? Bom, quanto count for menor do que 1000, beleza, vamos ver aqui o count mais, count é menor do que 1000? Vejam só, o problema aconteceu por causa que quando chega aqui o count já vale 1000, tá? Por isso que ele não mostrou. Então o que a gente faz? A gente vem aqui e inicializa o count em 0 novamente, e aí vai funcionar, beleza? Vejam só, agora sim funcionando do mesmo jeito anterior, né? Então, não havia funcionado porque quando sai aqui do while, o count vale 1000, tá? E aí, ele vem para esse segundo while, o count já está valendo 1000, então não vai nem mostrar. Então, por isso que eu tenho que inicializar novamente o count, né, atribuindo o valor 0, né, para ele, para que consiga entrar aqui na estrutura do while, beleza? Aqui o while, vocês têm que lembrar que ele pode nunca executar, né, de acordo com a condição. Se fosse o do while, ele teria executado e teria dado um erro, porque aí tentaria acessar a posição 1000 e a posição 1000 está fora do range de posições, ok? Então a gente teria um erro grave aqui, beleza? Agora vamos mudar isso daqui, vamos trocar para o do while. Então eu vou copiar aqui o while e a condição e vamos trocar por do. E o while eu vou colocar lá no final, ok? Vamos lá, aqui eu vou fazer a mesma coisa, troco, coloco o do e lá no final coloco o while, beleza? E vamos ver, né, o que a gente vai ter. Vamos dar um F9 e vejam só, a gente tem funcionamento da mesma forma, né? Então, por que nessa situação aqui, pessoal, é equivalente, tá? Bom, é equivalente por causa que a gente teve uma inicialização lá no começo e tanto faz, né? Ele vai entrar de qualquer jeito. E o critério de parada é o mesmo nessa situação, tá? Então esse é um exemplo aqui que tanto faz utilizar o while e o do while, ok? Porque aí lá no 999 ele trocaria por 1000, tá? Trocou por 1000, trocou para 1000 o valor do count, faria o teste logo em seguida e verificaria que já chegou no 1000 e pararia a execução, né? Se o while tivesse aqui no começo, ele trocaria aqui de 999 para 1000, chegaria no final, mandaria executar novamente lá do começo, só que a primeira coisa que ele faz é o teste. Viria que chegou nos 1000 e sairia, tá? Então, por isso que é uma situação em que aqui, né, no exemplo, é equivalente utilizar o while ou do while, tá? Teste no começo ou teste no final. Eu falei antes da inicialização, por causa que o while, ele faz o teste no começo, né? Então, como a gente inicializou aqui com 0 e aqui com 0 também, ele iria entrar na estrutura de qualquer jeito, beleza? Então, mais uma vez, preenchendo aí as 1000 posições com os valores de 1000 até 1, ok? De forma automática aqui, né? A gente só faz aqui o código controlando o preenchimento, beleza? Bom, pessoal, então é isso, tá? Vamos ver aqui se a gente tem mais um exemplo, tá? Vamos ver. Ao final do algoritmo, apresenta faça um algoritmo que leia 1000 elementos. Ao final do algoritmo, apresente a soma de todos os elementos que sejam pares. Bom, aqui está mandando implementar, né, todas as estruturas de repetição. Então vamos fazer isso daqui antes de acabar a aula, tá? Então, faça um algoritmo que leia 1000 elementos, né? Esse D não precisaria estar aqui. Ao final do algoritmo, apresente a soma de todos os elementos que sejam pares. Só que aí, vamos lá, eu não vou ler 1000 elementos, tá? Vamos ler 10, tá? Implementar utilizando todas as estruturas de repetição que vimos até agora, while, for, do while. Então aqui tem um exemplo utilizando o do while, ok? Vamos fazer então esse exercício, tá?
tenho que ler alguns elementos e ao final apresentar a soma de todos os elementos que sejam pares. Vamos então, né, vamos fazer. Então vamos tirar isso daqui. Eu vou declarar um vetor começando só com 10 posições, tá? Pra gente fazer esse exercício aqui. Porque 1000 eu vou ficar um tempão digitando aqui, não vai rolar, né? Então, for o meu count. Aqui não precisaria estar inicializado, tá? Mas como eu vou trocar o valor aqui no for, tanto faz. Posso deixar a inicialização ali, não vai modificar. Mas eu vou inicializar com 0 de novo, tá? Mesmo não fazendo sentido, eu não vou tirar. Porque depois, quando eu for trabalhar com while e do while, eu vou precisar dessa inicialização aqui de qualquer jeito, tá? Enquanto count for menor do que 10, eu faço count mais. E aqui eu tenho que fazer a leitura, tá? Então, por isso, eu vou mostrar na tela uma mensagem, informe o elemento %d. Informe o elemento %d só para ter assim, informe o elemento 1, informe o elemento 2, ou informe o elemento do índice 0, do índice 1, tá? Vamos lá, elemento do índice. Daí índice 0, índice 1 e assim por diante. E aqui eu só mostro o valor de count, tá? Assim tá legal. Forme o elemento do índice tal. Agora vamos fazer a leitura, tá? Com o scanf. Scanf é um %d, já que é um inteiro. E aqui a gente vai ler para e-comercial. O VET na posição count. Beleza? Então aqui, com essa estrutura do for, eu faço a leitura de todos os valores para dentro, né, do meu vetor. Depois, eu quero verificar, né, tem que fazer a soma, deixa eu olhar de novo que eu esqueci. Ao final do algoritmo, apresente a soma de todos os elementos que sejam pares. Eu vou precisar então de outra variável. Vamos declarar uma variável aqui, soma, tá? E essa soma eu vou inicializar em 0, tá? Então, vamos lá. Eu poderia fazer de duas formas, tá, pessoal? Aqui, depois que eu faço a leitura de cada valor, eu poderia verificar se o valor lido é par, tá? É par para poder fazer a soma. Então, eu poderia fazer assim, if, no caso, VET na posição count, se isso daqui, resto da divisão por 2, for igual a 0, significa que ele é par. Então, eu pego a minha variável soma e faço ela ser igual a ela mais o VET, né? O VET na posição count. Ou ainda, eu poderia fazer daquela outra forma, mais resumida, né? Soma mais igual VET na posição count, beleza? Isso aqui já me daria a soma de todos os pares, né? Então, eu vou lendo a cada valor, eu analiso, né? Cada valor lido e verifico se é par ou não. Mas a gente poderia também fazer depois em outra estrutura de repetição. A gente faz aqui só a leitura e separa aqui em outra estrutura, eu vou copiar o for aqui, só para mostrar para vocês, e outra estrutura a gente só percorre procurando pares, tá? Então, a gente pode fazer isso também. Deixa eu só tirar uns tabs aqui para ajustar, para identar direitinho. Então, um for eu usei para fazer a leitura e outro for eu utilizei só para fazer essa contabilização, né, para verificar os elementos que sejam pares para poder fazer a soma. Vou fazer um pouquinho diferente até do que estava descrito ali na apresentação. Então, vamos lá. E aí eu tenho que mostrar, né? Tem que mostrar ainda, ao final, apresente a soma, tá? Vejam só aqui, tá? Que ele tá fazendo na mesma estrutura da leitura, tá? Como eu mostrei no início para vocês, que eu disse que eram duas possibilidades de fazer, ok? Faz tudo aqui na mesma ou fazem diferentes, tá? Não tem problema, você pode escolher. Então, já aproveito, né? Mostro as duas formas. Então, aqui fiz a soma e no final tem que mostrar, né? Então, printf, a soma dos elementos pares é %d barra n, e aqui eu mostro o valor da variável soma. Beleza, show de bola. Vamos fazer um teste, né? Vamos fazer um teste. 3, 5, 9, 8, 6, 7, 4, 2, 1, 7.
Então vamos lá, informe o valor do elemento 0 até o elemento 9. Então aqui eu tenho os 10 elementos lidos. A soma dos elementos pares é 20. Então a gente leu 8 mais 6 dá 14. 14 mais 4, 18, mais 2, 20. Certinho, tá? Certinho, então. Ah, mas eu quero fazer só com um if, só com um for, tá? Então só pega aquele if de teste de par, né? E muda lá para dentro e tira esse outro for. Vamos ver se vai dar a mesma coisa. Vamos lá. 2, 5, 7, 1, 3, 6, 8, 1, 9, 1. 16, tá? 8 mais 6 dá 14, mais 2, 16. Fechou. Bom, então essa é uma forma utilizando for. Inclusive eu mostrei utilizando só um for e utilizando dois for. Agora vamos mudar isso daqui, vamos mudar para utilizarmos o while, ok? Então, utilizando o while, a gente faria o teste aqui no começo, tá? E aí o teste do começo, né, é o teste, mesmo teste condicional que está na estrutura do for, que é count, enquanto count for menor que 10, ok? A gente tem que garantir que count vai trocar o valor para não entrar em loop infinito, então por isso lá no final a gente dá um count mais, beleza? E a inicialização tem que estar sendo feita aqui em cima. Percebam que é exatamente o mesmo que a gente tem no for, porque no for a gente tem a inicialização, a gente tem o teste condicional e a gente tem o incremento. A diferença é que no while isso está separado, ok? Mas o funcionamento é o mesmo, beleza? Então 5, 6, 2, 7, 4, 3, 1, 3, 9, 7. 12, vamos ver? 6 mais 2, 8, mais 4, 12. Certinho. Vamos modificar e agora fazer com o do while. Então, copio o while aqui e levo lá para o final, tá? Ponto, aliás, um F9 agora, né, no teclado, para testarmos. 3, 4, 5, 1, 2, 2. Aqui deu esse Enter por causa que eu dei o Enter antes de digitar o valor, tá? Ele ficou aguardando na linha de baixo. 3, 2, 7, 8. Vamos ver, 18. 8 mais 2, 10. Mais 2, 12. Mais 2, 14. Mais 4, 18. Certinho. Então aqui a gente implementou, né, um outro exemplo fazendo a mesma coisa, né, utilizando todas as estruturas de repetição. For, while e também o do while. Vamos ver se chegamos ao final. Chegamos. Bom, então, pessoal, chegamos ao final da aula, tá? Agradeço bastante a atenção de vocês. Espero que tenham gostado desse conteúdo e aí trabalharemos um pouco mais, né, durante as próximas aulas. Essa foi uma forma inicial de trabalharmos. Eu não decidi ainda se a próxima aula eu farei sobre matrizes ou se eu farei uma listinha de alguns exercícios, tá? Então, de repente, eu faço alguns exercícios antes de entrar no conteúdo de matrizes, ou deixo para fazer uma lista geral depois da gente trabalhar com outro conteúdo, beleza? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos vocês, espero que tenham gostado do conteúdo e aprendido, né, que é o mais importante. Um grande abraço e até a próxima aula.